Olá pessoal, eu sou o pastor Diego Lacerda e nós vamos dar continuidade aqui à nossa série de vídeos de como estudar a Bíblia. Hoje nós vamos trabalhar a parte da observação. No nosso acróstico OIA, será que você tem estudado a Bíblia? Nós vamos trabalhar essa parte da letra O, que é O de observação. Então, nessa primeira parte do texto, nós vamos de fato observar. A pergunta que você vai fazer é: o que você tem visto? O que eu vejo ao ler a Escritura? Existem algumas perguntas que devem ser feitas: o que, quando, quem, para quê, por quê, como, quanto. Todas essas perguntas, elas são importantes para que você possa fazer uma boa observação do seu texto. Então, o texto que nós vamos trabalhar aqui especificamente é Josué 1, 8 e 9. O texto de Josué 1 e 8 diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, a primeira pergunta, a primeira coisa que eu preciso fazer é observar esse texto. Quem está participando desse texto? Quem são os personagens desse texto? Bom, só pelo versículo 8 não é possível perceber, mas sabemos que tem alguém falando para outra pessoa. Se nós voltarmos lá para o verso 1 deste mesmo capítulo, nós vamos perceber que temos um narrador. Temos o Senhor, Deus, e temos o próprio Josué. Quer ver? Vamos ler aqui juntos. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Então, claramente aqui nós vemos neste verso que temos um narrador, alguém que está contando esta história. Também temos o próprio Deus que vai falar a Josué. E temos o Josué, aquele que está recebendo a mensagem ou a revelação de Deus. Então, a primeira observação que eu faço para compreender ou para entender o verso 8 é quem de fato está participando do texto. Isso vai nos ajudar a compreender e de fato aplicar de maneira correta a palavra de Deus. Uma outra pergunta que você vai fazer é quando este evento está ocorrendo. Quando este evento ocorre? Bom, nós sabemos que o livro de Josué é um livro que vai ser escrito logo depois do Pentateuco, é colocado logo depois do livro de Deuteronômio. O final de Deuteronômio fala da morte de Moisés. Mas no verso 2 aqui do capítulo 1 do livro de Josué, nós temos uma ideia de quando esta mensagem do Senhor a Josué está chegando a ele. O verso 2 diz: meu servo Moisés está morto. Então já nos dá uma dica de que o que está acontecendo foi após, não necessariamente logo após, mas depois da morte de Moisés. E não somente isso, ele diz: agora pois você, é o Senhor falando a Josué, e todo este povo, o povo de Israel, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Então, em termos de quando está ocorrendo, nós sabemos que isso está ocorrendo após a morte de Moisés. Isso significa que o povo de Israel já saiu do Egito, já passou pelo deserto, estava próximo a entrar na terra prometida, e agora Josué está recebendo esta missão. Então parece que o texto está falando de uma missão que é dada ou transferida para Josué. Moisés era o líder, agora Josué está assumindo a liderança do povo para guiar o povo. Então eles estão próximos a atravessar o rio Jordão. Isso também mostra onde e por que Deus está fazendo isso. O verso 3 também vai nos dar o porquê de tudo isso. Ele diz no verso 3 do capítulo 1, certo? Nós estamos lendo o livro de Josué, tá certo? Capítulo 1, verso 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Verso 4, seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. E aí então Deus vai dizer ali no final do verso 5 que ele nunca vai abandonar o povo de Israel. Então nós temos aí o porquê Deus está cumprindo a sua promessa, né? Não vimos qual foi a promessa no passado, não sabemos exatamente aqui, mas Deus está cumprindo a promessa, e essa é uma observação que eu tenho que fazer aqui nesse texto. Agora, o que mais podemos
observar do propósito do texto, daquilo que está sendo falado. Nós podemos ver que o Senhor está encorajando Josué. Nós vamos ver isso exatamente no verso 6. Então, quando a gente olha no verso 6, o Senhor está falando para Josué: seja forte e corajoso. Então, nós observamos aqui um encorajamento da parte de Deus para este novo líder, que se chama Josué. Porque você, aí o texto diz, conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sobre juramento aos teus antepassados. Ele ainda continua: seja somente seja forte e muito corajoso. Agora, ainda tem outras perguntas que podemos fazer. O que Josué deveria fazer, então, nesse processo de entrar na terra prometida? O verso 7 vai dizer: tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E aí você vai ser bem sucedido. Então chegamos exatamente no verso 8, onde ele diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então Josué, durante esse processo de entrar na terra prometida, é o que o texto está dizendo, ele não pode deixar de falar, de ensinar estas palavras. Estas palavras é o livro da lei. O livro da lei está relacionado com os mandamentos que foram entregues para Moisés, né? A gente vai observar que isto é o que vem anteriormente. E ele diz ainda que nestas palavras, nesses ensinos, na lei, eles devem meditar de dia e de noite, para que tem um efeito nisso, tem uma causa e um efeito. E o efeito é, no verso 7, para que você seja bem sucedido, e no final do verso 8, para que os caminhos sejam prósperos e bem sucedidos. Algumas pessoas vão tentar interpretar isto aqui dizendo o quê? Olha, sejam obedientes, leiam, medite, e assim você vai dar tudo certo na sua vida. Porque o texto está dizendo. Aqui o texto está falando dessa transição de Moisés para Josué, onde Deus está encorajando a ele continuar neste caminho, nesta lida, e que ele se mantenha firme. Porque se ele se manter firme na palavra, o que ele vai enfrentar pela frente nessa jornada vai dar tudo certo. Ele não está falando de uma prosperidade financeira e etc. Isto é uma coisa que muitas vezes nós acabamos fazendo errado. É uma interpretação antes das observações. Nós pegamos o texto aqui e aí lemos: olha, tá vendo? Se você aqui meditar de dia e de noite e não se desviar nem da direita nem para a esquerda, então o seu caminho vai ser bem sucedido, você prosperará, você vai ser um bem sucedido na vida. A Bíblia não está falando aqui sobre isto. Aqui nós já estamos vendo, só observando, porque não interpretamos ainda. Nós temos os personagens, Deus, o Senhor e o narrador. Nós temos o Senhor falando para Josué que ele vai assumir, vai levar o povo para atravessar o Rio Jordão, e que ele precisa ser forte, que ele precisa ser corajoso durante esse percurso. Ele precisa ter a lei que foi entregue para Moisés e agora está sendo passada para ele. E ele precisa ensinar sobre isso, ele precisa meditar sobre a lei, ele precisa fazer isso de dia e de noite. E nessa jornada que está acontecendo, segundo o contexto, ele será bem sucedido. Ele não precisa temer os inimigos, nem nada que vai acontecer. Bom, essa aqui é apenas as observações. O que, por que, quando, onde, para quê, o que, e assim sucessivamente. O que nós vemos no texto. Fica conosco para vermos mais sobre como estudar a Bíblia. Olha, eu aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço e até logo.